A figura humana é uma coisa encantadora, né? Eu fiz alguns retratos, eu não me considero um bom retratista, mas fiz alguns retratos, alguns eu não gostei, mas outros eu gosto muito. E retratos de pessoas da família, né? Retratos de artistas também. Enfim, fiz alguns retratos, querendo mesmo que aquilo fosse retrato, não como estudo, né? A natureza morta, como eu te falei, eu tinha essa necessidade de domínio técnico e tudo mais. A paisagem eu comecei a fazer porque eu achava que não era capaz de fazer uma paisagem, então fiz poucas paisagens. Mas depois, algumas delas, inclusive uma série recente que eu chamo Crônicas do Recife Antigo, uma série feita com grafite, elas aparecem mais com a figura humana presente. São situações que se passam no bairro do Recife Antigo. Então, eu tenho documentado e tenho reelaborado essas coisas, essas imagens e esses ambientes, né, de paisagem, muito ali no Recife Antigo e na região do entorno, né? E é um trabalho que eu tenho 8 prontos, tem 2 em andamento, mas eu quero fazer 20 a 25 trabalhos e expor no ano que vem. Falasse aí de exposição, essa é uma ideia, de retomar, porque ela está interrompida também. E às vezes eu começo uma série e aí me interesso por outra coisa, vou fazer outra, depois eu volto para essa, então às vezes não dá para prever quando é que aquele vai ficar pronto para expor. Mas eu quero muito expor essa série do Recife Antigo. E a Perfeito. natureza morta, você vê uma coisa, quando eu comecei a fazer as naturezas mortas, esses exercícios, então eu me lembro que eu fui, a galeria que eu trabalhei, que eu fiz a primeira individual, e tinha lá um oratóriozinho de madeira. E aí eu disse que oratório bonito, e o Bernardo de Menstein eram 2 amigos, né? Dois amigos sócios, irmãos, Bernardo e Elias de Menstein. E o Bernardo era uma figuraça. Aí ele disse assim, leve, eu lhe dou de presente. E aí me deu aquele oratório de madeira de presente, né? E eu cheguei em casa e disse, puxa vida, né? E comecei a pensar também. E aí você vai, a memória vai trabalhando, né? Quer dizer, eu cresci num ambiente, assim, estudando em escola religiosa, frequentando casas de amigos onde tinha lá aqueles nichos, sabe? Com oratório, com imagem e tudo mais. Então aquilo estava presente na minha memória, né? E aí vem a coisa da natureza morta, da fruta. Eu disse, puxa, essas pessoas estão lá adorando imagem e tal, em casa, sem nenhuma crítica à crença de qualquer um, né? Opção. Mas assim, faz parte do universo dela. Mas eu acho legal adorar a natureza, né? Inclusive, a gente tem essa coisa de gente que adora uma coisa e destrói outra, né? Então, isso veio à minha cabeça e eu comecei a colocar frutas dentro dos oratórios. E aí fiz uma sequência de 3 oratórios assim, que fizeram parte da minha primeira exposição individual em 86. Naturalmente, algumas pessoas religiosas e católicas e tudo mais estranharam muito aquilo, algumas, mas não teve nenhuma reação assim mais forte em relação a isso não, sabe? Algumas conversas e tudo, né? Algumas coisas, algumas pessoas também que entravam não gostavam e saíam, né? Natural. Mas enfim, mas essa coisa de você dominar, aí você vê, né? O domínio técnico sobre a natureza morta. Então aquilo era uma natureza morta, né? Oratório com a fruta dentro, uma natureza morta. Se a gente for pegar assim o que representa esse nome natureza morta, que é até uma denominação meio esquisita, né? Que sempre a história da arte usou, mas se enquadra nessa coisa da natureza morta, né? As crônicas se enquadram no que tu falasse aí da paisagem, né? São figuras inseridas numa paisagem específica do bairro do Recife. Então, essas coisas elas vão acontecendo e essa coisa de você dominar a técnica, como eu tenho essa necessidade, elas vão sendo desenvolvidas muito pelo que eu quero fazer. Quer dizer, eu tenho que dominar um processo para chegar a alguma coisa, né? Agora, os temas eles vão surgindo de forma muito espontânea. Dificilmente eu penso assim, vou fazer isso com tal objetivo, sabe? Os temas vão surgindo, as inquietações elas vêm, às vezes a gente começa a trabalhar muito por intuição, sem se dar conta direito do que é que está fazendo, né? Você vê, eu comecei a trabalhar com ex-voto também muito cedo. Tem um conjunto de ex-voto que é de 85, ele teve nessa primeira individual. É um conjunto grande, é um políptico, que são várias telas montadas em 3 partes, e acho que dos símbolos religiosos é o que mais aparece no meu trabalho, ele é muito recorrente, né? Tanto que o trabalho que estava aí, que foi produto de uma bolsa, ele foi pensado assim, em fazer um projeto para esgotar essa temática e nunca esgotou. Eu fiz 5.000 e não Sim, esgotou. Então, você vê que o ex-voto é um símbolo muito presente, né? A cruz, outros significados, ressignificar esses símbolos também vai sendo
parte dessa inquietação que aí eu vou desenvolvendo. Às vezes surge, e aí eu mergulho naquilo, aí procuro conhecer a parte teórica que envolve aquilo, e aí a coisa vai andando.